Vou finalizar o desafio da Wandinha nessa pessoa aqui, ó, raio-x, que é o que restou, basicamente. Venho aqui com um zoom para a parte de raio-x, vou pegar a cor preta e dessa vez eu vou fazer a Wandinha raio-x mesmo, ou seja, eu vou desenhar o esqueleto dela. Para isso, eu vou aumentar esse pincel e vou pintar toda a Wandinha de preta, a forma dela, porque apesar de eu fazer a parte do raio-x, eu acho que vai ser importante a gente ter a forma da Wandinha. Então, nessas partes aqui mais... menos detalhe, né? Eu venho aqui só pintando. Eu acho que a parte que mais vai ter que ter detalhes de sombra vai ser essa parte aqui da trancinha dela. Então, eu venho aqui, ó, fazendo bem esses detalhes, tomando bastante cuidado para não perder a forma de trança e preenchendo total. Ficou assim a parte da Wandinha, a sombra. Agora, com o branco mais acinzentado, assim, puxado só um pouquinho para cá, eu vou começar a fazer os detalhes. Eu já fiz o rascunho, agora eu tô só passando a limpo. E aí, é legal que como eu deixei ele abaixo da linha de line art, à medida que eu vou preenchendo, vai aparecendo detalhes da Wandinha. E eu não pretendo tirar, viu? No começo eu ia preencher e depois tirar, agora eu não vou fazer isso. Aqui na parte da garganta dela a gente tá vendo, e caraca, olha esse efeito, ficou um branco neon, tá ligado? Que doideira. Vou pegar aqui e vou fazer aqui também. Nossa, tá muito satisfatório. Gente, que satisfatório que tá isso aqui. E aí eu vou pegar e vou fazer uns riscos assim, ó. E aí eu vou preencher essa parte de dentro. E ficou assim, gente, o desafio da Wandinha finalizado. Eu simplesmente amei, eu gostei muito de como ficou os efeitos. Raio-x realmente ficou raio-x. E é isso, espero que vocês gostem. Me siga para mais desafios. Vou fazer o da Slane com esses emojis aqui e eu acho que dá pra fazer uma coisa bem diferente que vai ficar legal. Nesse olho aqui eu vou usar uma proposta que já faz um tempo que eu não faço olho nesse estilo. Então eu começo trazendo o nome da Slane com os emojis que ela escolheu. Eu vou fazer a parte da base do olho e preencher ele com um balde de tinta no tom preto. Uma vez que eu tenho a base aí do meu olho, eu vou começar a usar as cores desses emojis. Então, eu comecei com cinza. Depois, eu vim com esse branco, um tom creme, digamos assim. É um creme. E aí, eu sei que ele tá torto e que não tá certinho as ordens, mas vai ficar tudo certo. Vou pegar a parte aí vermelho, que é detalhe que tem no cavalo. E também vou pegar esse rosinha bem fofinho, que tem na sapatilha, e ainda faltava mais um tom, então eu fui ali e peguei o laranja do detalhe que tem ali no cavalo também, no emoji do meio. Depois que eu fiz isso, tá torto, tá marcado, mas eu venho com o pincel de esfumar e vou fazendo esse detalhe de esfumado, e como vocês podem ver, parece que nunca esteve torto essas cores. Depois eu começo fazendo a parte do núcleo do olho. Dessa vez eu fiz bem grande, né? O núcleo do olho, só que não tão grande quanto o anterior, mas ele é maior do que normalmente eu faço. Preenchi aí todo o espaço, vim colocando luz e sombra aqui nessa parte do brilho do olho, diminuí a opacidade. Esse foi o resultado e comenta aqui pra mim o próximo. Vou começar aqui com vocês a fazer a parte falha do Sasuke. A gente já tá na terceira parte desse desafio. E eu comecei fazendo a parte do contorno preto. Então, eu faço todo o contorno dele. O fundo é de papel craft. E aí, eu vou fazendo o contorno. Não tem muito segredo nessa parte. Eu peguei alguns trechos pra vocês verem eu fazendo essa parte. E uma vez que tá estabelecido, né, toda a parte de linha preta, eu venho com o vermelho. E aí eu vou fazendo sempre um contra o outro. Então, se um lado é vermelho, o outro eu faço azul. Assim, quando eu venho com as linhas, né, elas se fundem e dá muito mais efeito. Então, eu vou fazendo esse contorno e vou vendo qual parte vai ficar com vermelho, qual é a parte que vai ficar com azul. Nessa parte aqui que vocês estão vendo é a parte do vermelho e agora eu comecei a fazer a parte do azul. Na parte do azul é a mesma coisa, então eu vou pegando tudo que é contra ali o vermelho, né? Oposto ao vermelho, eu vou jogando o azul para dar esse contraste, sempre respeitando ali a linha do meio, que é a preta.
Eu faço isso, às vezes eu faço umas linhas brancas também para dar mais falha. E aí eu vou mostrar para vocês, esse aí foi o resultado final. Comenta aqui os próximos desafios. Esse é o comentário da Stephanie, esses são os 3 emojis e eu vou fazer um olho com base nesses emojis e no nome. A primeira coisa que eu gosto de fazer é posicionar a parte do nome e os 3 emojis. Eu achei que dava pra fazer uma coisa bem mais colorida e fora do padrão por conta da quantidade de cores que nós temos com esses 3 emojis. Então, vamos ver o que sai aqui, né? Eu comecei fazendo a base, que eu sempre gosto de fazer, diminuindo o pincel claro. Depois que eu faço isso, eu venho com o balde de tinta e preencho a parte de dentro. Agora eu começo a selecionar as cores, eu vou fazer a base toda azul. E eu praticamente todo vídeo eu venho fazendo uma base com o primeiro emoji. Eu vou tentar mudar esse padrão para fazer coisa diferente. Depois eu venho fazendo um amarelo, mais no centro do olho. E depois eu venho com uma outra cor, que é o laranja, e vou fazendo mais na ponta. Eu decidi esfumar, mas eu deixei o pincel bem grande e ele esfumou pra caramba. Depois disso, eu venho fazendo várias bolinhas amarelas. Tipo, como eu falei pra vocês, eu ia tentar fazer uma coisa mais diferente possível. E depois eu também venho com esse tom aí de laranja que vocês estão vendo. Vou preenchendo. Depois que eu faço esse preenchimento, eu vou lá e coloco esse efeito que eu gosto. Agora eu venho com a cor aqui da orelha do terceiro emoji. E aí eu vou fazer essa borda. E aí eu vou usar o mesmo efeito de vidro. E ficou bem diferente do que eu já tava fazendo na sequência. Agora eu vou fazer o centro do olho, vou pintar. E aí eu vou atribuir também a parte do brilho do olho. Lembrando que se você quer que o seu comentário seja selecionado, comente aí o máximo que vocês puder, porque eu seleciono aí de forma aleatória e o que eu mais ver é o que vai. O comentário que foi selecionado dessa vez foi esse aí, e esses são os emojis. Eu comecei selecionando mais um quadrado, e sim, estamos na última fileira para acabar esse desafio, e depois eu vou recomeçar outro. Então, eu posicionei o nome, depois eu posicionei os emojis, e depois eu comecei a fazer a parte do olho. Eu começo com a parte da base, e eu sempre gosto de deixar a base preta, e aí eu vou acrescentando mais coisa. Eu peguei esse tom de verde e pintei toda a base. Eu até pensei em fazer esse degradê do planeta, mas mudei de ideia, porque tinha muita coisa pra colocar e não ia ficar bom. Era muita informação. Eu vim com o vermelho e depois eu venho com essa cor aqui desse terceiro emoji e faço aqui na parte de dentro. Agora eu venho na parte de filtro e venho com um vidro fosco. E aí ele fica com esse efeito que eu gosto bastante. Depois eu vou fazer a parte ali do centro do olho. Achei que ficou muito grande, então eu fiz um pouquinho menor. Então eu diminuí o pincel, que não tava favorecendo. E aí eu fiz um pouquinho menor. Até dei uma aumentada ali, né? Todo o extremo. Aí depois eu fui preenchendo essa parte e venho com o branco. O branco eu coloquei 2 pontos aí de luz um pouquinho mais diferenciado do que normalmente eu tô usando. Diminua a opacidade. Esse aí que vocês estão vendo foi o resultado final. Comenta aqui os próximos.